Olá, meus amores, boa tarde. Só estou fixando aqui a nossa on-live de hoje num horário diferente, meio-dia. Que delícia para quem está acompanhando aí as nossas lives dessa semana, sempre trazendo, né, profissionais que possam estar de alguma forma ajudando a gente nesse momento tão difícil em que a gente vem vivendo. E hoje, lógico, a gente vai estar falando sobre esgotamento, sobre desgaste, né? Como é que a gente faz para conciliar aí família, trabalho, estudo, às vezes trânsito para quem precisa trabalhar, que não está podendo ficar em casa, mas também olhar isso tudo de uma forma mais humanizada. Eu acho que é esse o propósito dessas lives. O OnLive sempre teve esse olhar, né, diferente, com certeza trazendo aqui para mais um dia especial, mais uma profissional. Hoje nós falaremos sobre a síndrome do esgotamento profissional, mais conhecida hoje como síndrome de burnout. E nós vamos trazer aqui a terapeuta holística Kátia Tomoko, que vem fazendo aí grandes estudos, tá? Eu vou convidar a Kátia, já pedindo antes para vocês estarem enviando aviãozinhos, convidando as pessoas para participarem aqui da live com a gente, porque eu tenho certeza que, assim, muitas vezes você pode não estar passando por isso, mas tem alguém no seu lado que está passando. Como identificar isso, tá bom? Então manda o aviãozinho aí. Muita gente falando aqui para mim que já estão almoçando e aproveitando para assistir a live. É isso aí. Já agradecendo aqui o Leandro, do leandro.com. Olá, Olá! Tudo bem, Analice? tudo bem? Seja Que bem-vindo aqui ao nosso satisfação canal. passar dessa posição hoje de fã para convidada. Muito obrigada por Obrigado. abrir esse espaço, né? A gente que está nesse mês tão importante também, que é o mês das mulheres aí, para repensar várias coisas, né? E agora aproveitar esse intervalo de almoço para compartilhar um pouco de dicas, de conhecimento para viver de uma forma mais saudável. Eu acho que realmente é bem precioso esse convite e agradeço demais por esse espaço. Sim, com certeza. Kátia, sabe o que a minha curiosidade é como Hum, é que, como começou, quando e por que esse interesse na terapia holística, né? Que você trabalha com isso. exatamente. Na verdade, minha formação, eu sou da área de comunicação, né? Somos colegas aí. Eu sou publicitária de formação, né? E durante muito tempo eu trabalhei no mundo corporativo, né? Em veículos. Na verdade, logo depois que eu me formei, eu já fui logo para a área de marketing, né? Que aí, no Entendi. caso, é o outro lado, né? Mas cheguei a trabalhar em TV também, em rádio. E E a minha gente sabe que esse experiência. meio, querendo ou não, é bem estressante, né? Exige Exatamente, da gente exatamente. muito, Assim, a né? gente vem uma geração, digamos assim, né, que a gente pegou aí de muita coisa voltada muito para a questão da força do homem, né? Viemos de uma gestão muito patriarcal, digamos assim, Sim. né, onde é medido pela força, pelo resultado, números. E aí, nós mulheres, nós somos diferentes, né? A gente precisa entender, né, qual é o nosso papel, e eu acho que o grande ponto aí foi essa questão do capitalismo que a gente vive, essa competitividade, né, que Uhum. muitas vezes não se limitou somente à área de trabalho, né, veio para Sim. dentro de casa, e aí, contra a natureza, a gente não pode. Você acha que as pessoas não conseguem separar o trabalho de casa? Acaba meio que fundindo tudo e por isso É, que exato. está Eu diria até que é impossível, né? Então, digamos que é essa a visão do mundo holístico, né? Inclusive, é a história de que, assim, nós somos seres integrais, né? Onde a gente não pode separar nenhum pedaço da gente. Então, quando a gente fica nessa ilusão, né? A gente acaba indo contra a natureza e contra a nossa composição do que a gente veio fazer aqui nesse plano, né? E aí acaba gerando estresse, né? Acaba gerando desgaste, né? A gente acaba achando que o nosso corpo é uma máquina, quando não é, quando não é,
né? Além do livro. E além do físico, né? Nós somos espírito e somos emoção também, né? Sim. Então nós temos alma. E aí quando a gente acha que, assim, quando vem se manifestar alguma coisa no físico, já é algo que veio da parte emocional. Então, durante esse período que eu passei na área de gestão, inclusive eu tive, assim, trabalhei muito em shopping center, né? Então, assim, era aquela coisa do trabalho, né? Noturno, porque quando o shopping abre, tem que estar tudo lindo, maravilhoso para receber os clientes, Sim. né? E aí, digamos assim, depois disso, eu acabei, assim, entrando numa vertente de dar uma prioridade muito grande para a minha realização profissional, né? E terminou que, inclusive, até o casamento na época, né, um relacionamento acabou indo por água abaixo, porque eu acho que misturou tudo, né? E foi quando eu comecei a buscar, né, ajuda profissional, porque eu vi que eu não ia conseguir sair sozinha dessa. E aí, assim, eu quero deixar bem claro que, assim, hoje eu sou terapeuta, psicoterapeuta, por quê? Porque justamente eu uso a comunicação para poder levar consciência, para levar conhecimento, porque assim, a partir do momento que nós entendemos o que está acontecendo com a gente acaba tendo controle e consegue frear, acelerar, se cuidar, né? E dosar as coisas. Então, é mais ou menos por aí. Então, por exemplo, a terapia holística é vasto, assim. Tem gente que mexe com agulha, tem gente que mexe com movimentos físicos. Hoje a gente chama de, vamos dizer, terapia integrativa, né? Que pode unir Exatamente. todos os setores, os olhares, né, diferenciados. Exatamente. E aí, a síndrome de burnout, que é justamente o ponto que a gente veio conversar um pouquinho hoje, é justamente por excesso de trabalho, né? É um estado, né, de estresse crônico, né? E onde você realmente fica num grau de desorientação, de desequilíbrio, né? Onde, digamos assim, e aí isso eu deixo para os meus colegas médicos, os colegas, né, que eu não sou dessa área, eu não, geralmente eu digo assim, eu não sou quem dá o diagnóstico, né? Eu venho muitas vezes para complementar, muitas vezes, Para ajudar no equilíbrio, né? isso, para ajudar no equilíbrio em pontos onde não é um medicamento químico que vai resolver. Porque, assim, por exemplo, o que se manifesta no físico, na parte neural, aí sim, realmente é o medicamento. Mas quando você já está tomando aquele medicamento certinho, né, e ainda continua com ansiedade, com estresse, com preocupação, com vícios, né, tóxicos, então isso quer dizer que tem a ver com a emoção, tem a ver com coisas que estão dentro de você e que necessariamente não vai ser um remedinho que vai fazer esse ponto virar. Então, né, nós temos toda a nossa parte mental que precisa entender o que está acontecendo, né? E a gente precisa ter essa coragem de mergulhar muitas vezes no nosso íntimo, né, para saber exatamente o que é que a gente está sentindo, né? Nós não fomos educados primeiro, não fomos educados a pensar, e segundo, a entender as nossas emoções, né? Durante muito tempo teve esse tabu muito grande. E aí, assim, eu fui workaholic, assim, por essa meta que eu coloquei, eu já mudei 25 vezes de casa, né? Então, assim, já morei em estados e tal. E também como gestora, né? Que eu tive várias fases aí na gestão corporativa, eu muitas vezes tive que salvar, ajudar, sentar para conversar com colegas ou até funcionários mesmo, subordinados a mim, e isso me deixou numa impotência muito grande, assim, mesmo eu sendo líder, assim, eu não conseguia ajudar de uma forma eficaz, não era só dando atestado de trabalho, não era só liberando, né, que eu via Entender que realmente por que que o funcionário estava daquele exatamente, jeito, né? exatamente. Aí, e infelizmente, assim, nesse mundo feroz que a gente está aí, né, a maior parte das pessoas não tem essa consciência, né? E quando percebe, já está no buraco, né? E aí vai me... Você acha que isso falta muito assim nas empresas, elas terem esse olhar mais humanizado? De fato, com certeza, com certeza. Eu acho que assim, tipo, realmente eu acho que a pandemia agora veio também para trazer muitos aprendizados com relação a isso.
entende? Eu tenho recebido vários, eu trabalho com homens, mulheres, crianças, né? E eu tenho recebido muitos homens, né, como clientes. E assim, eles chegam me procurar já num grau extremo. Geralmente já está com problema de coluna, que é a estrutura principal do corpo, né? Muitas vezes é porque já chegou num grau extremo do relacionamento que a esposa já pediu divórcio, né? Porque não está conseguindo lidar com a dinâmica, ou às vezes é simplesmente pelo estado de ser solteiro, sozinho e não conseguir lidar com a solidão, Sim. né? Porque essa coisa de agora fica em casa, home office, não pode ter contato mais nem com os colegas de trabalho, né? Então vinha num ritmo frenético, né? E Sim. acaba que quando fala assim, fica em casa, você não vai ver nem seus colegas de trabalho. E geralmente, assim, essas pessoas, né, que eu me incluo lá atrás nesse movimento, eu chegava a ficar 12, 14 horas no trabalho. Entende? E, tipo, quando eu trabalhava em shopping, eu trabalhava no horário normal de administração, às vezes só ia em casa jantar e tal, e de noite tinha montagem de decoração, tinha montagem de evento, né? Que é depois que o shopping fecha às 22 horas. Então, assim, Ainda fica todo isso mundo trabalhando, deixando é. preparado para outro dia, Exato, né? e eu digo que assim, a pandemia veio para ensinar, porque na hora que ficou todo mundo obrigado a ficar em casa, de alguma forma não parou. Então é possível, né? Então, para que muitas vezes deixar chegar num estado extremo de um problema que está ali, né, para tentar fazer algo diferente? Cáncer. Hum. Quais são assim, os primeiros sintomas que a pessoa vai demonstrando? Tá. Para ela começar a identificar, eu acho que a terapia integrativa ela fala muito isso, né? A terapia Uhum. holística, a união de todos, né? As nossas partes. É, como identificar isso? Então, geralmente assim, coisas do cotidiano já começam a ficar desgastantes. A pessoa começa a ficar impaciente, irritado, né? Começa a ser rude no tratamento com as pessoas, ou então ele começa a ficar muito isolado, já não tem aquela vivacidade para resolver as coisas. Isso diretamente vai representar na dificuldade de entregar os resultados, né? E isso acaba que, assim, geralmente esse tipo de pessoas que tem que fica nesse estado de excesso de trabalho, normalmente é um perfil de pessoas que exercem cargos de liderança. Então, eles começam com uma autocobrança e uma autocrítica muito pesada, né? E aí, às vezes, até assim, começa eu não quero nem chegar em casa, porque assim, eu não sei nem como é que eu vou lidar com a minha esposa, com meu filho, com meu esposo, com os pais, às vezes as pessoas moram com os pais, com familiares e tal. Então, começa a procrastinar muito, né? Aí começa também, assim, tipo, querer ficar até mais tempo no trabalho para tentar render, enfim, isso a gente sabe que não vai, a gente chega num limite e esse limite precisa ser respeitado, E até porque né? a criatividade ela tem um tempo, né? Você consegue ali gerar Exatamente, criatividade, mas chega uma hora que você tem exatamente. que E descansar. aí, muitas vezes, assim, pula a refeição, né? E, enfim, e aí começa a cometer pequenos deslizes. Uma transação que era muito simples, às vezes, de fazer, que requer atenção, aí erra, né? Começa a ter Uhum. retrabalho, começa a ter prejuízos, né? Às vezes, pouquinho. E aí, assim, vai respingar justamente em quem está mais perto. Então, é uma coisa contagiosa, né? Porque geralmente uma pessoa que está nesse estágio, aí vai contaminando os outros, porque todo mundo fica meio que sem entender, né? E ao mesmo tempo, muitas vezes as coisas vêm, porque como a questão da hierarquia, né? Do trabalho, assim, do gestor para os subordinados. Então, às vezes, nem entende, mas ele vai e empurra a goela abaixo. E aí Sim. isso é muito nocivo para todo mundo, né? Fornecedores, parceiros, enfim. E aí se torna um ciclo que vicioso, né? Porque assim, tipo, a pessoa precisa, trabalho está diretamente ligado à sobrevivência, né? Que depois da morte é o segundo maior medo das pessoas, né? A escassez de faltar o trabalho, a remuneração para a sobrevivência.
né? Então, vai num ciclo vicioso e aí, né, é catastrófico, digamos assim, né? E você acha que, como você falou aí agora, né, a síndrome ela está totalmente ligada a pessoa querer ser perfeita e se exigir demais, né? O que que pode ser feito para a pessoa parar de se exigir tanto, essa autocobrança, sabe, diária, de querer ser perfeito? Porque eu acho que isso é uma mania do ser humano, né? Querer sempre ser perfeito. Exato. E, na verdade, assim, é uma ilusão também do ser humano de achar que pode controlar o externo, tá? Então, a única coisa que a gente pode fazer em algum E momento a da gente, a vida, gente percebeu isso, né, Kátia, exato, com com a essa pandemia, pandemia, quando ela veio e assim, agora não se pode controlar nada. não se pode controlar nada, né? E ao mesmo tempo, então, aí o primeiro passo é parar, né? Coisas básicas, respirar. Você parar para respirar. Isso é A gente não assim, foi educado a respirar. hum, a gente esquece, o bebezinho vem respirando direitinho e a gente tem isso disponível, né? Que nós temos a nossa biofarmácia, o nosso médico interno, né? E a gente acha que a gente pode, assim, controlar como se fosse um controle remoto, né? E na verdade, não, a gente tem que respeitar o que já é nosso. Né? Então, muitas vezes, assim, quando vem esses estados de estresse ou de tristeza profunda, né, ansiedade extrema, o que que acontece? A gente precisa parar para, inclusive, olhar para dentro. Porque é o Sim, sim. único ponto que, em algum momento, se a gente tiver muito esforço, a gente vai ter algum controle. Porque todo o resto a gente não pode controlar. Mas, às vezes, a gente fica querendo ir buscar a solução no externo. Ou então a culpa, né? A gente quer jogar a responsabilidade no externo, a gente não quer sair da zona de conforto, né? Aí eu sempre faço a pergunta assim: as pessoas querem ser feliz ou ter razão, né? Você quer validar algo que você acredita que está lhe fazendo mal, ou você prefere fazer algo diferente para você ficar feliz? Então, é esse o grande ponto, né? Eu acho que assim, a gente ficou muito tempo querendo ir nos estudos e técnica e isso tudo. Eu sou, né, fã da ciência, mas chegou um momento agora que quando a gente vem nesse estresse todo, eu digo que a gente está com obesidade mental. E aí agora chegou a hora de a gente ver o que é que serve, o que é que não serve mais, deixar limpinho para vir um novo, porque a gente Sim. não sabe o que é que vem pela frente, né? E se a gente tiver cheio de coisas velhas que não servem mais, não tem espaço. E aí vai transbordar, vai espirrar para todo lado. Né? Então é mais ou menos por aí que eu acho que a gente tem que meio que se policiar e aí assim, tipo, parar para fazer as refeições, né? Quem estiver agora assistindo, pega seu pratinho, vai lá, esquentar sua comidinha, porque assim, tipo, a nossa máquina precisa de comida, né? E assim, não deixa para 3, 4 horas da tarde. Hoje mesmo, eu já comi meia hora antes para estar aqui com Uhum. vocês, entende? Porque senão meu estômago ele vai entender que não tem ordem, né? Sim. E aí ele não vai E mais dar aí o ele vai já alerta. entrando já. Geralmente as pessoas têm problema de refluxo, de estômago, porque está muito ligado à raiva, coisas que você não consegue digerir, né? Então, a gente precisa saber entender os sinais do corpo, né? Então, assim, outra coisa que é bem interessante também, assim, é a prática de atividade física. Eu acho que agora também essa história da pandemia, né, veio para mostrar o seguinte: a gente estava muito acostumado a fazer tudo dentro de lugares fechados, né? Sem ter luz solar. Então todo mundo teve que fazer reposição vitamínica, todo mundo teve que tomar complexos e suplementos, né? Porque assim, o sol está aí disponível, né? Então assim, essa coisa de dormir bem também, né? Porque assim, tem gente que fica, né, nessa história de não consegue desligar a mente. Então, por Uhum. exemplo, eu sempre digo que assim, esse espaço que você está abrindo para a gente e a gente usar as redes sociais de maneira construtiva, muito louvável. Acho que deu um probleminha aqui no seu áudio, Kátia. Já peguei e tirei aqui. Então, e com isso, voltou? Tá voltando. Fala mais um pouquinho. Oi? Tá, Oi, desculpa. aqui ficou mais baixo agora. Sim, sim, tá.
Deixa eu ver se agora tá Dá uma bom, né? olhadinha aí. Melhorou? Melhorou. O Pronto. pessoal está conseguindo ouvir a Kátia. O Kátia, o que eu queria perguntar assim, qual é a diferença, né, da síndrome de burnout e o quadro de depressão e ansiedade? Olha, mais uma vez eu vou, assim, reforçando a linha que eu sigo, que é a história de a gente olhar o ser como um ser integrado, né? O ser humano como. Tá bem baixo o seu som, Kátia. Tá, você quer Vê que eu vê se, não só ver se consegue aumentar um volte? pouquinho o som. Oi. É porque eu acho que, enfim. Você quer que eu volte? Oi, oi, oi. Voltou? Voltou, pode falar. Pronto. Então, na verdade, a diferença, né? Na verdade, a depressão já é um estágio bem avançado, né? Peraí. Eita, desculpa, peraí, deixa eu ver aqui o que é que tá acontecendo aqui. Tudo bem, fica tranquila. Tá bom. É porque toda vez que tenta entrar uma ligação, que eu já coloquei para recusar aqui, mas, enfim. Tá me ouvindo? Tá. Sim. Tá, então a diferença é justamente assim, uma coisa vai levando a outra, né? São desequilíbrios, mas a depressão em si, né, já é realmente uma coisa que é uma doença, né, onde realmente é necessário, na maioria das vezes, na verdade, qualquer tipo de sintomas desses que a gente vê que está sendo uma coisa muito exagerada e muito desconfortável, digamos assim, é interessante que a primeira coisa é procurar um médico, tá? É bem importante reforçar que nós, terapeutas, a gente não dá diagnóstico, a gente não temos conhecimento Até técnico. porque a gente sabe que a depressão, É um os médicos, distúrbio né? bioquímico, né? Que está ligado, Bioquímico, então precisa bioquímico. entrar com remédio, E tudo isso, precisa, né? precisa, porque é uma disfunção de alguns neurotransmissores, onde a gente precisa ir lá e atuar naquilo com químicos. Não tem para Uhum. onde correr. E aí, no caso, então, a gente tem essa diferença básica. Mas, às vezes, quando a gente está entrando na questão da síndrome de burnout, ligado realmente à questão de excesso e sobrecarga de trabalho, vai também começar a desencadear uma depressão, tá? Entendi. A questão de tristeza profunda também é algo que a primeira coisa quando a pessoa está em depressão é realmente desacelerar em todos os sentidos, né? Porque o cérebro ele não vai interpretar se você está no escritório, ou se você está em casa, se você está fazendo alguma atividade de casa, se está fazendo com os filhos. Não é isso. Uhum. Assim, a história é excesso de trabalho em geral, né? Excessos de compromissos, excessos de responsabilidades e você não parar para repor as energias, renovar, Uhum. né, para descansar, porque no fundo o nosso corpo, o único horário onde ele realmente tem para se recompor é durante o sono. E é impressionante como a maioria das pessoas não dormem direito. É. Não A consegue gente dormir tem visto, a sem gente tem ajuda. visto assim, muita procura, né, nas redes sociais, tudo, um estudo sendo feito que as pessoas não estão conseguindo dormir direito, estão tendo insônia, estão acordando várias vezes durante a noite. Por quê? Porque elas mesmo estão se tensionando, né? Exato. E aí, nisso tudo, como é que se diz? E aí tem alguns hábitos também que às vezes contribuem para isso, né? Por exemplo, como você não tem um cano de escape, às vezes, com uma atividade física, né? Ou então, às vezes, também trabalho está muito ligado a café, né? Uhum. Excesso de Nossa, eu tomo cafeína. muito café. Então, né? Ou então excesso de tudo que tenha cafeína, por exemplo, Uhum. Coca-Cola, né? Chocolate, beliscar as coisas durante o dia e tal, tal, tal. Então, isso tem que, assim, então qual ao invés de a substituição que pode ser feita? Chás, beber água pura e simplesmente, né? Evitar a história de, tipo, depois do almoço, não tomar mais café, né? Tem gente que ainda tem que tomar café à noite, né? No lugar do Uhum. jantar. Então, isso é importante saber que são estimulantes, né?
Então, na verdade, assim, saber dosar isso, ou até assim, durante um período, só colocar como um remédio mesmo, para ser um pouco drástico ali de cortar, mas para depois poder voltar de uma maneira mais equilibrada, porque não deixa de ser um prazer para muita gente também, né? O café, o doce. Então, assim, eu não digo que assim, ai, é o vilão. Não. Tudo é questão que o excesso é que faz Eu acho mal. que tudo é equilíbrio, né, Kátia? Tudo é É, equilíbrio, né? Eu exato. sei que você trabalha aí com tratamento de regressão terapêutica, reprogramação mental, constelação quântica e risoterapia. Eu acho Exato. fantástico. Conta pra gente um pouco desse trabalho. Então, as terapias, assim, porque como é que a gente vê a questão de regressão terapêutica, né? Reprogramação mental. Reprogramação mental nada mais é do que é um conjunto, né? Como de técnicas, cada indivíduo ele é especial, ele é individual, ele tem as suas particularidades, digamos assim. Então, eu não posso dizer que para todo mundo é indicado risoterapia, para todo mundo é Uhum. indicado regressão. Então, eu não fico muito a questão de falar assim, eu trabalho com tais técnicas. Na verdade, assim, eu tenho uma gama de ferramentas aí, terapêuticas, né? E a depender de cada caso, é que a gente vai usar a técnica que é necessária. Mas, no geral, a história da reprogramação mental é justamente rever os hábitos, né? Porque, na verdade, assim, se a gente chegou num estado prejudicial de doença, né, de desequilíbrio, Uhum. é porque alguma coisa na nossa rotina está errada, né? O que Sim. pode ser melhorada. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai, e aí a gente vai atrás da causa, né? Não é simplesmente dizer assim, ai, apareceu dor de cabeça agora, então toma um comprimido, não sei das quantas e pronto. Só que aí a gente está atuando como para camuflar aquilo. Aí Sim. aquilo passa ali na hora, mas aí depois geralmente tem um gatilho, a causa ali e vai voltar, né? Então, essas terapias elas ajudam, né, a justamente buscar a causa, né? E quando a gente fala em regressão ou terapias de vidas passadas, nada mais é do que a gente rememorar, né, algumas coisas e o terapeuta vai ajudar a dar um olhar para aquela causa, para aquela dor, aquilo que causou sofrimento, e justamente através do entendimento, da compreensão, da lucidez, é que a gente vai conseguir dar um novo olhar para aquele problema. Então, às vezes, as pessoas ficam achando que tem a ver com espiritismo, com religiosidade, e não. É um processo orgânico nosso, Uhum. tá? O que a gente fez acontecer hoje de manhã já é uma vida passada, já é um tempo passado. E que, de repente, se aquilo ali trouxe algum desconforto, algum trauma, aquilo merece numa sessão de terapia, porque quando a pessoa vem me procurar é porque tem algum problema para ser resolvido. Então a gente vai lá e vai tentar identificar. Então, assim, independente de qualquer coisa, a gente é possível, assim, o subconsciente da gente, ele registra tudo. 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 E é engraçado que assim, né? É quando você menos espera, ele traz uma coisa que estava lá escondidinho, guardadinho, e você tem que lidar com a Exato. situação de novo. Exato. E aí, toda vez que vem algo similar, aí a gente chama de gatilho, né? Então, Então, quando geralmente vem numa sessão terapêutica, por exemplo, a gente vai lá e vê aquele gatilho que está se manifestando no presente, que está causando dor, que está causando tristeza, né? A gente vai ver onde começou. Porque a partir do momento que a gente vai lá e, digamos assim, tem esse olhar e essa compreensão, que eu digo assim, que a gente dá um final feliz, né, de forma bem simples falando, então, assim, essa coisa, no mundo quântico, não existe essa noção de tempo ou espaço. Então, a partir do momento que a gente vai lá e olha para um problema e a gente consegue tirar a atenção do problema, a atenção que eu digo, o sofrimento ali, a dor, então isso, digamos assim, o que a gente está vivendo agora, então seria o futuro daquilo que aconteceu no passado. O presente é o futuro do passado. Então, naturalmente, alivia.
no momento presente, entende? Porque é justamente. E aí, às vezes, assim, é coisa boba que a gente é depois, né? Mas na hora dói mesmo. Muita coisa assim, e foi. Até essa questão de trabalho agora, de síndrome de burnout, às vezes a pessoa até tem uma visão de fazer as coisas de uma forma mais leve, de fazer de uma coisa mais fluida, mas aí papai ou mamãe disseram que só ia ser alguém na vida se trabalhasse duro, se tivesse sacrifício, se tivesse sofrimento. Então, às vezes, ele está preso ali, aquele comando que ele absorveu, Mesmo ele achando que não, mas o mesmo que ele achando que inconsciente dele não. está Aí ele o vai tempo num inteiro. modus, sabe, de Uhum, automático, até que ele, poxa, tá, descobri, tá. Então agora eu deixo com papai e mamãe o que é deles. Eu estou numa uhum, nova era, eu estou num novo tempo. Eu vou sim, pegar os aprendizados e vou aprimorar. Então, a ressignificação é justamente, não é fazer tudo ao contrário, não é negar o que aconteceu no passado, é justamente você chegar e dizer assim, poxa, se eu estou aqui hoje, é porque eu posso fazer melhor. Então, eu vou lá isso. e aprimoro e sigo. E aí, a partir do momento que, por exemplo, se a gente toma consciência agora, então as próximas gerações vai ser tudo mais leve, porque eles também vão continuar absorvendo. Só que Sim. aí já vão começar a absorver de um novo olhar e não vai ficar mais repetindo o que o bisavô fez, o que o vovô fez, o que papai e mamãe fez, entende? Então é mais ou menos por aí que a gente vai trabalhando. E no caso do riso, né, que também é um recurso que a gente tem na nossa biofarmácia, ele, na verdade, é absurdo, né, que a gente só ri 5 segundos por dia. Quando, na verdade, para a gente ter aquele estado, né, de alegria, de prazer, de satisfação liberado pelos hormônios, né, do bem-estar, a gente precisaria rir no mínimo 10 minutos por dia. Nossa, gente, ri tão pouco assim. Muito pouco, Vou né? começar, vou começar a fazer aqui na agência 10 minutos para todo mundo rir, ficar só rindo. Exato. E aí o grande X da questão, que aí é uma técnica que foi até desenvolvida por um médico indiano chamado Uhum. Dr. Madan Kataria, que ele criou o yoga do riso. Do yoga mesmo, ele só pegou as respirações, tá? Com exercícios físicos lúdicos, que ele entendeu, ele pesquisou e ele entendeu que, digamos, o nosso cérebro, ele não consegue identificar o riso genuíno do riso simulado. Então, que a gente não precisa de comédia, a gente não precisa de piada, a gente não precisa de algo ficar se forçando. Basta a gente fazer o movimento do ha, 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 ho, 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 que se a gente ficar persistindo nisso, o cérebro vai entender que você está rindo e vai liberar os hormônios do prazer. Então, Olha, isso que gente, boa é técnica aí. Eu quero ver vocês todos fazendo exatamente, isso. né? E aí, isso Bacana. é bem interessante nesse sentido. E com voltando à questão da reprogramação mental, então, às vezes, são hábitos simples, mas o Uhum. nosso cérebro, para começar a entender como um hábito, a gente precisa persistir pelo menos por 21 dias, tá? Entendi. Então, por isso que, digamos, nas psicoterapias holísticas que eu trabalho, por exemplo, a gente fala que é um processo, claro, né? Não é uma sessão, não vai fazer um milagre, tá? Uhum. Mas é bem mais rápido os resultados do que uma terapia convencional. Sim. Justamente porque não é só uma simples conversa. Existe todo esse acompanhamento com essas técnicas, né? Basicamente de respiração induzida, né? E conversa, entendimento, direcionamento nas memórias que a pessoa vai trazendo, né? E isso, Eu vou fazer uma promessa hoje aqui nessa live, faça. gente. Durante 21 dias, eu vou fazer essa sessão do riso com todo o pessoal que trabalha aqui na agência e eu quero ver qual vai ser a diferença. A gente vai fazer vídeo e vai marcar você, Kátia. Tá, e vamos fazer o seguinte também, eu até Tem que ser proponho durante 10 que 10 minutos. mas na verdade vamos, assim, as coisas assim não são, eu acho que tudo que, de novo, representa sacrifício demais é mais fácil da gente se sabotar.
né? Então Não. comecem a fazer 3 minutinhos por dia. Aí na segunda semana vai para 5 minutinhos, tá? E a partir da terceira semana vão para 10 minutos. Tá? E aí, agora sim, a gente tem um movimento, inclusive que o Dr. Madan Kataria ele fez mundialmente, né? Porque esse movimento já está em vários países pelo mundo afora, de fazer 1 minuto de riso pela paz mundial. Então, assim, é bem legal isso, assim, que inclusive ele começou lá um movimento atrás antes dessas Olimpíadas, que a gente ainda não sabe se esse ano vai acontecer ou não, ele fez como se fosse um movimento mesmo de abaixo-assinado para ver se na Olimpíada, ao invés de fazer qualquer outro tipo de ritual, que fizesse todo mundo parasse para rir 1 minuto. Imagine a vibração do planeta, todo mundo assim na abertura, né, tirando 1 minuto para rir. Mas assim, esse convite a gente pode fazer em casa com 2 pessoas, pode fazer sozinho. O mais engraçado é que assim, não precisa ser riso escandaloso, gargalhada. Não, Entendeu? Pode ser até esse riso silencioso. Colocar uma musiquinha junto para começar. Exatamente. Isso faz, eu acho que isso faz a gente se conectar com a criança da gente também, né? Com certeza. E assim, é uma coisa que está disponível gratuitamente na nossa biofarmácia, né? E muitas vezes, por falta de consciência, a gente não acessa isso, né? Não precisa necessariamente, não é todo mundo que precisa de uma terapeuta, fazer uma sessão individual, não é todo mundo que vai, ai meu Deus, eu tenho que tomar remédio, mas se você se cuidar todos os dias e tirar para fazer 3 minutinhos, 10 minutinhos de riso e tudo mais, então você vai começar a estar, né, muito mais preparada, com criatividade, com disposição, com vitalidade e lucro, que a gente precisa de dinheiro neste plano, né, digamos, é a nossa moeda de troca, uma das mais valiosas, então é consequência, tá? É consequência, a gente não vai ser uma coisa forçada, aquela coisa pesada, né? Então, você até começa a partir do... Eu acho que isso tem muito a ver, né? O autoconhecimento, né? Quando você começa a se conhecer, você começa também a conseguir olhar para tudo que está acontecendo, não somente aqui, fechado. Exato. Né? E aí é bem importante porque tudo que a gente gosta, tudo que faz bem pra gente, a gente fica querendo compartilhar, isso conecta as pessoas também, né? Porque é muito chato você ficar do lado de uma pessoa reclamona, resmungona, deprimida, né? E quando você tá bem e você consegue, né? Aí você inclusive atrai mais pessoas, atrai parcerias bacanas, né? E a gente vai fazendo essa rede aí, né? O ser humano ele precisa estar com outras pessoas. Nós somos seres gregários, né? Então, digamos, mais uma vez eu reforço, né, o agradecimento com relação a esse espaço, porque isso é usar de uma forma saudável, né? Porque assim tem muita gente também que está chegando para mim agora com vício, né? Não consegue se desconectar das redes sociais, tá? De ficar olhando a vida alheia, se comparando com as pessoas, entende? Então isso é muito tóxico, isso é muito nocivo, sabe? Também saber a hora, né, de dar uma pausa é importantíssimo, porque a gente sabe que hoje esse é o nosso principal instrumento de trabalho, o nosso celular, né? E se a gente não tomar cuidado, também vai virar vício, ansiedade, né? Essa sensação de inferioridade, de incapacidade às vezes, porque nós aqui estamos usando para uma finalidade positiva. Mas tem gente que posta ali e não é realidade, entende? E aí a gente acaba assim, querendo ou não, quando a gente está em baixa vibração, a gente acaba se comparando, né? E se sentindo muito para baixo. Então, assim, em muitos casos de tratamento, eu realmente recomendo. Exclui, bloqueia, se afasta, né? No meu caso é um instrumento de trabalho, no seu também, né? Agora, se não é, então às vezes é melhor você deixar de lado e, sabe, fazer outras coisas, vai fazer uma leitura, vai ouvir uma música, vai fazer uma comidinha gostosa, se permita
se presentear, Se porque permita, né? Eu acho que essa é, palavra ela é muito linda e muito perfeita para esse momento que a gente vem vivendo, né? A gente se permitir ser nós mesmos, né? A nossa exatamente. essência, olhar para dentro. Ô, Kátia, a gente sabe que a maioria dos brasileiros não trabalha com o que realmente gosta, né? Às vezes exerce uma carreira que muitas vezes foi porque o pai quis, a mãe quis, Uhum. essas expectativas, né, que as pessoas criam umas em cima das outras, isso também faz com que muitas vezes ajude aí a pessoa a ter uma depressão, ansiedade, a síndrome de burnout. Sim, então, e aí realmente o caminho, né, é o autoconhecimento, né? Justamente assim, saber o que é seu e o que é do outro, né? Mas se você ainda não sabe, principalmente saber o que é seu, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente está falando de pessoas que geralmente síndrome de burnout está muito ligado a trabalho corporativo, digamos assim, né? Geralmente quem está como autônomo está exercendo aquilo que gosta de fazer. Justamente, né? É um profissional que escolheu exatamente viver daquilo que gosta. Então, eu acho que também o que aconteceu agora nessa pandemia de positivo é que muita gente agora precisou parar, porque muitas vezes foi Olhar desligado para dos isso, trabalhos, né? às vezes Uhum. né? Não foi uma coisa por livre e espontânea vontade, mas que Sim, se a gente acreditar que existe uma força maior, independente de religião aqui ou de crença de qualquer pessoa, mas a gente sabe que existe algo aí, né, direcionando a gente e a gente acreditar que tudo vem para algum aprendizado e para o nosso bem, então, às vezes, ficar atenta a esse alerta. Será mesmo que eu preciso, né, agora colocar currículo de novo para voltar ao trabalho? Ou se eu vou olhar exatamente o que é que eu faço muito bem e vou uhum. olhar e começar a dar valor a isso, né? E Verdade. começar a cobrar por aquilo que você faz de melhor. Então, assim, tipo, muitas vezes a gente fica naquela história de que, eu não sirvo para nada, e fica se olhando de novo, né? Eu não tenho certificado disso, eu não tenho curso daquilo e tal. E assim, por exemplo, eu tenho um exemplo em casa, né? Minha mãe é terapeuta também, mas no caso dela é massoterapeuta. Então, ela teve que, pelo fato da idade dela, teve que recuar nesse período da Sim. pandemia. Mas, lá atrás, ela tinha aprendido a costurar. Então, começou a fazer máscaras. Entende? E pelo menos oferecer Não para é, os eu acho vizinhos. que também foi a grande oportunidade da gente olhar realmente para ver o que que a gente quer fazer da vida, o que que a gente quer da vida, né? E estar Exato, se recriando novamente. exato. E Acho o que que é que a não gente tem. pode, o que é que a gente faz de bom e que a gente, assim, sair um pouco do egocentrismo, sabe? E querer compartilhar isso com as pessoas, tá? Verdade. Porque às vezes a gente quer grandes objetivos, mas se espelhando em coisas que não fazem parte da nossa realidade. E se a gente vê que, assim, tipo, a Eu gente é queria ficar capaz inventando, né, Kátia? de sair de um ponto A a um ponto B e Uhum, para o positivo, então por que não empacotar isso, né? uhum, E colocar um valor justo e ensinar outras pessoas, entende? verdade. Então isso passa justamente pelo processo de a gente saber o nosso valor, reconhecer o que a gente tem de bom, e todo mundo tem alguma coisa de bom, né, para contribuir. O problema é que a gente acha que o de bom é aquilo que o outro faz, né? Não tem que competir com ninguém. Então, É sempre o é, gramado do vizinho é mais verde, né? parece, né? A gente que é da área de Parece. comunicação. Então, assim, por exemplo, eu peguei toda a minha experiência, que assim, eu honro e agradeço todos os passos, e hoje eu estou levando a comunicação de uma forma diferente, tá? Ótimo. Mas assim, né? Não precisei reinventar ou ir fazer novas coisas e tal. É justamente assim, olhe para a sua realidade hoje. O que que você tem na mão? O que que você pode fazer de melhor com isso? Pronto. Se Sim. você der o primeiro passo, aí você vai se sentir orgulhosa de você. Depois vai para o segundo, vai para o terceiro. E a questão é não Não deixar ter o medo pressa, né? Eu sempre paralisar. digo, Não. não ter pressa, não se exigir tanto. Exato, não se cobrar e principalmente se acolher, exatamente com tudo que tem, né? Por exemplo, vários pais agora também, empresários, estão falando, nossa, né? Eu tive que reaprender agora, inclusive a olhar para os meus filhos, né? Ele passava o dia inteiro fora de casa,
né? E como está sendo prazeroso isso, né? E essa coisa da gente ficar agora tendo que se reinventar para ir para online, mas ao mesmo tempo a gente acaba agora tendo o nosso tempo presencial, né? A gente escolhe realmente com quem a gente pode estar. Porque, por exemplo, hoje eu estou aqui, ontem eu estava no Nordeste, digamos assim, com os meus pais, e aí isso aqui vai com a gente, né? O celular vai com a gente, tendo internet. Se a gente como conseguir ver uma forma de trabalhar, né? Onde a gente possa contribuir, né? Solucionar algum problema através do que a gente tem de conhecimento, assim, não vai faltar trabalho, tá? Esse é o ponto positivo que a gente tem que entender, que assim, todos nós, temos muitos talentos e a gente é capaz de fazer alguma coisa. Só tem que parar para respirar, tentar se acalmar, né? E não querer, assim, ter a resposta pronta. Não tem resposta pronta. A pandemia veio para mostrar que a gente não sabe como é que vai ser daqui a um mês. Não sabe. A gente não sabe como é que vai ser amanhã. Né? Exato, a gente não sabe como vai ser daqui a um minuto, exatamente, né? Então, para que ficar fazendo planos, né? Sim. Faz o plano um dia de cada vez, né? O que é que Viver eu o tenho para hoje hoje? agora, né? O hoje agora e da forma mais suave e leve possível, né? Porque se a gente vai e entra na onda do medo, ou da tensão, ou da ansiedade, a gente não vai para lugar nenhum, a gente paralisa, né? Então, é isso que a gente tem que ter, e, enfim, e cuidar da saúde, né? Então, eu acho que o principal é isso. Então, assim, não deixar chegar em momentos extremos, não deixar, entendeu? De alguma forma, assim, quem tiver algum tipo de dúvida também, pode me procurar pelo direct, Então, tá? isso que eu ia falar, gente, como é que as pessoas podem procurar você, o seu trabalho, entrar em contato? Porque assim, eu Exato. estou fazendo uma programação aqui e eu espero que as pessoas que estão assistindo essa live também façam, tá? Que é essa do riso, essa Aham. terapia do riso, fazer durante 21 dias, só que vai ter que marcar eu e a Kátia no Stories. Maravilha. E Quero aí, ver quem é que vai estar eu acompanhando. quero também fazer um desafio para você, Ana. Opa, Vamos encerrar hoje com um minuto dando riso? Quando for vamos! chegar no final, a gente marca um minutinho e a Como é que gente vai faz com a isso garganta. agora, gente? Vai, me ensina. Vamos lá, primeiro de tudo, né? Assim, a gente precisa Vamos mandar lá, o comando gente. de. Primeiro a gente assim, começa a bater as palmas, assim, para poder ativar os pontos de acupuntura, tá? E aí agora a gente simplesmente começa a rir sem motivo. Não precisa ficar batendo o tempo todo, não. Não, é difícil. É Não pare! É um minuto! Você sem ar já. Agora vamos respirar profundo. Respira, solta. Nossa, Kátia. Inspira. Solta. E aí, como é que você está se Gente, sentindo? eu comecei a ficar sem ar, suando, fiquei meio tonta. Gente, olha quanta energia no corpo, eu tô sentindo meu Né? corpo inteiro. Então, agora imagine você queria começar com 10 minutos, né? Não Nossa, comece gente, não, vamos lá, mulher. 1 minuto essa semana. Um minuto essa semana, né? Exato. Depois 3 e depois pode ficar. Enfim, a gente pode fazer aí e adotar isso como E posso falar, pode. teve uma dificuldade de fazer. O meu Sim, corpo não queria fazer. tá É vendo? normal isso? É claro. Você estava em algum momento, né? Nas coisas das tensões. Todos temos tensões, Sim. E né? eu ando Mas bem assim, tenso e mesmo. agora, como é que tá?
Nossa, Alivia agora um eu tô pouquinho? leve. Então, né? Melhorou Alivia um pouquinho. bastante. E, gente, também, assim, só explicando, né? É para liberar Olha, até meu emoções, gosto mudou. Gente, né? que fantástico isso. Sério mesmo, É fantástico. sério. Então, assim, tipo, se a gente quiser, inclusive depois, quem quiser também saber lá na minha bio, na minha bio não, pelo direct, lá na minha bio tem meu WhatsApp, tá? É só Tá? clicar lá no linkzinho que fala diretamente comigo. E, inclusive, tem clubes do riso online, Olha, gratuitos, tá? Que se reúnem todos os dias, em determinados horários, e assim, tem gente do mundo inteiro. Então, às vezes, a que pessoa está delícia. sozinha, está solitária em casa, tá precisando de uma força, de alguém para Olha fazer quantas junto. ferramentas, né? Quantas ferramentas Exato, estão à disposição. exatamente. Então, vocês podem entrar, que eu passo o link para vocês, tá? E, ao mesmo tempo, assim, como eu estou muito, às vezes, envolvida com atendimento individual, né? Então, eu não estou sempre nesses grupos, mas tem vários colegas meus, né, de Yoga do Riso, que estão justamente, né, tem um pessoal também que trabalha em Portugal, enfim, como, assim, tem clube do riso para todo mundo, né? Basta procurar a gente, né, que eu indico, e é tudo gratuito, tá? É justamente porque eu sei que muitas vezes a gente está num estado de tristeza profunda, de fato, de estresse no trabalho, né? Muitas vezes, assim, às vezes, mesmo sendo home office, a pessoa precisa parar aquele tempo. E às vezes é difícil a gente parar por nós mesmos. É Sempre verdade. parece que tem alguma coisa urgente, urgente, urgente. Só vai parar quando tiver palpitação, né? Porque, assim, tipo, recentemente até atendi um cliente dizendo o seguinte: ele é dono da empresa dele, né? E tudo mais, mas assim, tipo, ele não parava para almoçar, não parava para fazer nada. E aí, aí essa semana a tarefinha de uma sessão para outra foi justamente ele comprar uma poltrona, um sofá bem confortável para a sala dele, da diretoria, Ele para dá ele aquela tirar um cochilo, descansadinha. para ele tirar um cochilinho depois do almoço. Falei, como é que Sim. você é o dono da sua empresa e você não consegue parar para almoçar e tirar um cochilinho? Né? Ele, eu posso. Eu falei, eu vou lhe desafiar. Eu aposto que você não consegue. Ele, consigo. Aí ele mandou a foto para mim essa semana, assim, ó, o sofá, doutor. Eu quero ver. Então, ó, as pessoas que estão assistindo aqui a gente, É. desafio do Do riso, a isso, terapia do riso, tem que marcar a gente e tem que rir tá. durante um minuto até a próxima semana. Pronto, Depois eu eu me vou fazer esse comprometo desafio. também, viu? Que eu vou te marcar, Ana. Vamos Ah, fazer, tá beleza. bom? Um Combinado. Kátia, minuto por mês. obrigada. Eu que agradeço, tá? Mais uma vez pelo espaço. E assim, desde já também, se você quiser conhecer alguma técnica, eu vou estar à Lógico, disposição, tá bom? E aí com você entra em certeza. contato comigo, tá bom? E aí Tá um, bom, um beijo obrigado. grande para todos. Beijo, gente. Obrigada, Kátia. Um Tchau. abraço, querida. Tchau, tchau. É isso aí, meus amores. Vamos agora começar a dar bastante riso. Vocês estão desafiados a fazer essa terapia do riso durante um minuto, filmar e marcar eu e a Kátia. E hoje, às 19 horas, tem mais um online especial aqui com a gente, trazendo, lógico, profissionais incríveis como a Kátia aí, que esteve aqui com a gente. Obrigada para vocês, um bom dia, um bom trabalho e vamos dar boas risadas. Tchau, tchau.